Fala pessoal, e aí, tudo bem? É o Max aqui de novo. Essa é a quinta aula. Hoje eu vou explicar sobre o FMGS. Vou ser bem breve aqui na introdução, tá? Se for o seu primeiro contato com Airbus e principalmente com computador de bordo, eu aconselho que você assista a aula mais de uma vez, porque se for o seu primeiro contato vai ser muita informação nova. Então assista o vídeo mais de uma vez, se puder anotar alguma coisa também anota. Espero que você goste da aula, comenta aí depois embaixo e vamos embora. Então pessoal, só fazendo um refresh aqui, na última aula nós aprendemos a configurar o painel central e o pedestal. Ok, hoje nós vamos aprender a configurar o FMGS. Mas antes de configurar o FMGS, nós vamos aprender a como configurar o peso da aeronave no MCDU2. O MCDU2, neste software, ele não faz parte do FMGS. E o que é FMGS? Basicamente falando, ele é o sistema de gerenciamento de voo. Mas eu não vou entrar em detalhes porque essa aula ela tem caráter de tutorial e não de explicação do sistema, tá ok pessoal? Então esse vídeo vai ficar para depois. Ok, mas e por que ele não faz parte do FMGS? Porque a função dele não é gerenciar o voo. A função dele é configurar o software do Airbus Extended, que é esse que a gente está usando. E hoje eu vou explicar para vocês como configurar o peso da aeronave. Lembrando que no avião real, o MCDU2 faz parte do FMGS e ele é idêntico ao MCDU1. Ok, então vamos para o MCDU2 e vamos para a página inicial. Depois vamos colocar em load/fuel e a quantidade de passageiro nós vamos colocar o valor que está na CITA. Se você estiver usando a CITA gerada pela TAM virtual, o valor vai estar aqui. Se você estiver usando a CITA do PFPX, o valor está aqui. Depois nós vamos colocar a quantidade de combustível. E aqui tem uma coisinha importante, tá? Na CITA da TAM virtual e do PFPX, elas vão mostrar um valor diferente do outro, tá ok? Mas no PFPX você vai encontrar nessa parte aqui, onde tem o FOB, que significa Fuel on Board. Já na CITA da TAM, o valor vai ficar aqui, onde tem esse total. Ok, agora voltando aqui, perceba que o takeoff weight do MCDU2 está diferente do takeoff weight da CITA, da navegação CITA. Então eu particularmente gosto de calcular a diferença dos dois e colocar essa diferença no valor de carga, porque desse jeito o valor que o avião vai decolar vai se igualar com o valor previsto na CITA. Terminado isso, agora sim nós vamos configurar o FMGS. Então, quem prepara o FMGS é o CMU e o CM2 vai acompanhar a preparação. Então, lembra que lá quando a gente vai configurar o overhead, o painel central, o pedestal, a gente segue uma sequência com o nome de scan flow. Aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser um, entre aspas, scan flow. A gente vai seguir essa colinha aqui, que é a sigla DIFSRIP. Ou seja, cada letra dessa, ela representa a página que nós temos que configurar. Então, a primeira página é data, porque vem do D de DIFSRIP. D é o primeira página, data. Nós vamos checar se o database da aeronave está atualizado.
Ok, o database está ok, então vamos desselecionar algum VOR, NDB ou fixo que está fora do ar. Onde que a gente pega essa informação? No Notan. Para desselecionar, você vai fazer desse jeito. Agora vamos na página init e nessa página nós vamos inserir muitos dados gerados na navegação CITA. Então vamos colocar o CoRoute, que é essa sigla CoRTE, como mostrado no planejamento. E agora vamos colocar o aeroporto alternativo. Depois o número do voo. Agora colocamos o Cost Index. Agora o nível de cruzeiro, barra e a temperatura. Não esqueça de colocar o menos, tá? Normalmente a gente vai em temperatura negativa. E agora nós vamos colocar as coordenadas do gate. Confesso que quando eu gravei o vídeo eu esqueci de anotar qual foi o gate que eu coloquei o avião. Mas provavelmente ou eu estava no gate 1 ou eu estava no gate 2, pela coordenada que eu coloquei, né? Por que que nós temos que fazer isso? Porque a coordenada que o FMGS está considerando que nós estamos é a coordenada do aeroporto, tá? Então, para o alinhamento ficar mais preciso, a gente coloca a coordenada do gate. Uma dica que eu quero dar para vocês é que para melhorar o acompanhamento do que você está configurando, coloque o ND, que é o Navigation Display, em plane. E o range coloca em 40 milhas, por exemplo. Isso vai ajudar muito você a acompanhar a rota na medida que você vai configurando. Então, se tiver qualquer erro ou qualquer outra coisa estranha, você já vai perceber no ND. Agora vamos para a página Flight Plane. E perceba que nessa página a navegação já foi gerada automaticamente. Por quê? Porque a gente colocou um core route salvo, entendeu? Mas a rota do alternativo não. Então, para vocês entenderem e ver como fica, como que faz a navegação manualmente, eu vou explicar para vocês na rota alternativa, tá? Então, depois que o CM2 já conseguiu a informação de meteorologia do ATIS e já conseguiu a autorização do plano de voo, nós vamos pegar a saída que o controlador passou para a gente e configurar aqui no computador. Então, a primeira coisa a fazer é clicar no código ICAO do aeroporto e depois nós vamos clicar em Departures para a gente escolher a nossa saída. Então agora nós vamos escolher qual que é a pista que nós vamos decolar, que no caso é a pista 17 direita. E agora nós vamos escolher qual que vai ser o procedimento de subida. Se você não estiver encontrando o procedimento de subida aqui nessa página, você pode clicar nessa seta para cima e para baixo, para a gente ver as saídas que tem mais para baixo, tá? Então vamos escolher a saída Porb Uno Bravo e a mesma coisa com as transições. Se você não estiver achando a sua transição, você vai clicando nessas setinhas para cima e para baixo para achar a transição que o controlador passou para você. No nosso caso, a gente vai fazer a transição em LOLAS. Então, pessoal, lembra que eu tinha falado para vocês fazer a navegação e comparar com o ND? E o ND tem que estar na página Plane. Exatamente por isso que aconteceu agora. Isso aqui vai ser um exemplo perfeito para vocês entenderem. Se você comparar a saída do ND com a saída prevista na carta, você vai ver que tem alguma coisa de errado. Logo de cara a gente já consegue ver isso. Então o que é que a gente vai fazer? Ponto por ponto nós vamos ver o que é que está de errado aqui. Então primeiro nós vamos decolar e fazer a primeira curva a 3.600 pés. Até aí está ok. Depois vamos seguir na proa de Quevex
Após QVEX, proa de PORB. Após PORB, nós vamos fazer uma curva na radial 296 do VOR de rede, que é o que está aqui, e depois vamos seguir direto para LOLAG. Opa, então já tem alguma coisa de errado aqui, porque entre a radial e LOLAG tem um ponto. Qual que é esse ponto? É o fixo NINVO. Foi isso que aconteceu. Agora que a gente percebeu, nós vamos clicar nesse CLR e clicar em cima do NINVO. Assim que você apaga, vai ficar um espaço em branco e uma mensagem falando que o plano de voo tem uma descontinuidade. Nós precisamos apagar essa descontinuidade. Então nós vamos clicar em Clear de novo, que é esse CLR, e clicar em cima da descontinuidade. Quando nós fazemos isso, todo o plano de voo fica em amarelo. Isso significa que alguma mudança foi feita e ele está perguntando se você quer fazer essa mudança ou se você quer apagar essa mudança. Se você não quer que essa mudança seja feita, você vai clicar em Erase, que é esse aqui da esquerda. Se você quiser inserir essa mudança, que é o que a gente quer, a gente vai clicar em Insert. Ok, agora você confere o resto da navegação e nós vamos colocar qual que é o procedimento previsto para pouso. Então isso a gente pode pegar essa colinha aqui na navegação CITA feita pelo PFPX, mas isso não é obrigado, tá ok, pessoal? Então, agora a gente já sabe como fazer. A gente vai clicar em cima do aeroporto, vai escolher a pista em uso, que é a pista 105, a pista prevista, né, que é a pista 105, e o procedimento de chegada está previsto, o procedimento MORLU, e ele não tem transição. Então, basta clicar em inserir. Agora nós vamos fazer a rota do alternativo e vai ser a mesma coisa. Como a gente está aproximando para pouso, nós vamos simular que nós vamos arremeter e fazer um procedimento de subida para ir para o alternativo. Então a pista em uso vai ser a 105, fazendo do mesmo jeito que você colocou a saída da outra vez. Você vai clicar pista 105, a subida UTPE 1 alfa, com transição em ILSUM. Agora, a partir de ILSUM, nós vamos colocar todos os pontos da aerovia até o ponto de descida, correto? Errado. Existe uma maneira muito mais fácil de fazer isso, que é o que eu vou explicar para vocês. Primeiro, clique em cima do fixo ILSUM. E agora nós vamos colocar qual que é a aerovia que nós vamos pegar, que no caso é a Zulu 7. E a gente vai colocar do outro lado o fixo que nós vamos sair dessa aerovia, que é o último fixo, que no caso é o OGMAV. Colocou lá, a gente clica para inserir. E vamos fazer a mesma coisa para pousar. Vamos colocar qual que é o procedimento previsto, que no caso é a pista 105 e o procedimento de descida é o OGMA 1 alfa. Checa se tem descontinuidade e nesse caso é um ponto diferente. Quando tem esse manual, você não pode apagar a descontinuidade. Então, primeiro você tem que apagar o manual e depois apagar a descontinuidade. Ok, agora que acabou a página do plano de voo, seguindo a nossa filinha do DIFSRIP, nós vamos para a página secundária. O que é a página secundária? É a página do plano de voo secundário. Então, primeiramente, nós vamos ler o procedimento de contingência, que isso não é assunto para estudar por enquanto, e você pode configurar do jeito que você quiser. Então, eu particularmente gosto de copiar o plano de voo, clicando aqui, e escolhendo um ponto do procedimento de saída para retornar para o aeroporto. Então, eu vou clicar nesse ponto, por exemplo. Eu vou colocar o código ICAO do aeroporto e vou colocar em New Destination. Ou seja, a partir desse ponto nós temos um novo destino, que não é mais Curitiba,
é retornar para Congonhas. Agora que nós configuramos a página secundária, nós vamos configurar a página rádio. Então, se você estivesse fazendo uma saída RNAV, você não vai precisar configurar essa página, tá ok, pessoal? Isso daqui é só para procedimentos de subida convencional. E propositalmente eu escolhi esse procedimento porque ele é convencional para explicar para vocês como utilizar essa página. E tem uma coisa interessante que eu queria ensinar para vocês. Perceba que na carta de saída nós vamos utilizar o VOR de Congonhas. Ok. Existem duas formas da gente colocar a frequência. Você tanto pode colocar pela frequência, digitando a frequência, quanto você pode colocar o código do VOR. Então, por exemplo, Congonhas, nós podemos colocar Charlie, Golf, Oscar e selecionar a frequência do VOR Congonhas pela sigla do VOR. Perceba que se você comparar a frequência do VOR1 com a frequência do VOR2, perceba que existe uma mudança no tamanho da fonte do VOR1. Isso significa que o VOR1 nós estamos controlando ele, o piloto está controlando ele. O VOR2 já não é o piloto, é o FMGS que está escolhendo a frequência automaticamente. Então, o que é que isso significa? A frequência de Congonhas ela está escravizada. Ou seja, a frequência não vai mudar enquanto a gente não apagar. É a gente que está controlando. Já o VOR2 não, ele vai ficar constantemente mudando de frequência ao longo do que a gente está voando. Porque não é a gente que está controlando, é o FMGS. O outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é que também tem como colocar a frequência pelo número da frequência. Então, no caso, o VOR de São José é na frequência 115.4. Então, se a gente escrever 115.4 e colocar lá, vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é, o que está escravizado é a frequência de 115.4 e não o código do VOR de São José. Eu acho que deu para ficar claro aí para entender para vocês, né? Então vamos continuar aqui. Feito isso, vamos seguir a nossa colinha de novo, que é diffsrip, e nós vamos para a página init Bravo. Nós vamos clicar em init e depois vamos clicar nessa seta para a direita. Aí a gente vai entrar na página init Bravo. E depois vamos colocar a quantidade de combustível que foi abastecido. E nós vamos colocar o combustível reserva para 10% e não 5%. Depois disso, nós vamos esperar a aeronave fazer os cálculos de gasto de combustível para comparar com a navegação CITA. É normal ter um delayzinho para ele fazer o cálculo, tá ok, pessoal? Uma coisa que é muito importante é vocês esperarem as pessoas embarcarem, os passageiros embarcarem, porque se você fizer isso sem ter embarcado os passageiros, o que é que vai acontecer? O Zero Fuel Weight vai ficar diferente. Desculpa, pessoal, algo aconteceu que ele não gravou essa parte. Então o Zero Fuel Weight ele vai ficar errado e isso vai ocasionar um erro nos cálculos de performance. A outra coisa que a gente tem que fazer é comparar os valores dados pelo FMGS e os valores dados pela navegação CITA. Você vai ver se tem algum erro grosseiro por aí. Depois de comparado os valores com a navegação CITA, nós vamos anotar esse valor aqui, que é o peso de decolagem. Através desse peso, nós vamos fazer o cálculo de performance de decolagem, que vai ser o assunto da próxima aula. Pessoal, isso daqui é super importante. Super importante. Uma coisa que eu quero falar para vocês é, não anotem esse peso antes dos passageiros serem embarcados, todos, tá ok? Porque o que é que vai acontecer? Esse peso, ele muda com Zero Fuel Weight. E Zero Fuel Weight é o peso da aeronave sem combustível.
Então, se você está olhando esse peso e os passageiros ainda estão embarcando, você vai anotar um valor. Quantos passageiros terminarem de embarcar, o valor que vai estar aqui vai ser outro, ou seja, um valor muito maior. Então você vai fazer os cálculos de performance de decolagem, considerando que a aeronave está muito mais leve. Então prestem muita atenção com isso. A aula vai ficando por aqui. A próxima aula vai ser sobre cálculo de performance de decolagem, como que a gente acha V1, como que a gente acha VR, como que a gente acha V2, qual que vai ser o flap que a gente vai colocar, o trim e etc. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem aqui embaixo o que você achou da aula, se você gostou, se está muito puxado, se está muito fácil. Queria muito saber a sua opinião. E é só isso, pessoal. Até a próxima aula e falou!